Da reencarnação. Na semana passada, a trabalhadora Ana trabalhou o esquecimento do passado, o esquecimento de outras existências. Hoje, como eu vou falar sobre a reencarnação, eu também vou abordar o mesmo assunto, porque nós não temos como falar de reencarnação se nós não apresentarmos a importância do esquecimento de outras existências na nova jornada que estamos fazendo. Então, para aqueles que vieram a semana passada, hoje nós vamos reforçar o assunto. Mas vamos entender, na visão espírita, qual é o objetivo da reencarnação. Por mais que tem muitas pessoas que não acreditam na reencarnação, ela acontece, porque ela é uma lei divina. O fato de não aceitar não justifica que você não está no processo. Tem muitas situações em nossa vida que nós também não gostamos de aceitar para não vivenciar, mas elas acontecem. Então hoje eu trouxe de uma forma bem prática e bem dinâmica para vocês compreender a reencarnação baseado numa história. Será que ele não vai mudar? Vamos ver. Então nós vamos começar desta maneira aqui, bem reflexiva. Já pensou se o seu irmão fosse a pessoa que te matou em outra vida? Eu já usei uma situação bem forte para realmente mexer conosco. Porque as situações levianas, a pessoa que te magoou, a pessoa que não simpatiza com você, são situações assim mais fáceis da gente saber lidar. Mas com essas situações mais desafiadoras, será que nós realmente compreenderíamos da forma divina? Então vamos imaginar. Duas crianças juntas, unidas, já imaginou se fosse. Então vamos ver o que a história vai trazer. Muitos acreditam que o lar é um lugar seguro. E realmente pode ser. Sabemos que tem lares muito desafiador, mas também pode ser um lugar seguro. Mas no Espiritismo aprendemos que às vezes a mesma família é formada por antigos algozes, que é a grande maioria. Nós, na situação do planeta de provas e expiações da qual estamos, na grande maioria as famílias estão aqui para se ajustarem. São poucos que estão aqui por amor, que estão aqui realmente para vivenciar e desfrutar daquilo que já superaram, das dificuldades que já vivenciaram. A grande maioria, como nós, estamos cheios de desafetos ao nosso lado. Então vamos lá, a situação da família ali, a cena já mostra, né? Desavenças, situações conflituosas, mas vamos tentar entender. Nessa história você vai entender como Deus une sobre o mesmo teto os autores e as vítimas de um crime, não para castigar, mas para curar. Então quem une? Deus, porque nós fazemos parte da criação dele. Então, quando nós retornamos aqui, nós retornamos com a permissão divina, senão nós não estaríamos de volta aqui. Mas nós vamos entender que Deus é todo amoroso, é todo perfeito, é um Pai grandioso e Ele vai trazer sim aqueles desafetos de outras existências para nós se ajustar. Por isso da passagem tão dita, que fala que a gente tem que perdoar, que a gente tem que minimizar o sofrimento, as dificuldades com o inimigo, quando ainda andas com ele. E muitas vezes nós não damos importância para essa pequena reflexão
que Jesus já falava. Perdoa seu inimigo quando estás com ele, porque meu inimigo está no meu lado. Se eu não souber perdoar, em outra existência eu vou ter que perdoar. Em alguma das caminhadas vai acontecer. Isso vai depender do nosso tempo, da nossa vontade, mas em algum momento ela terá que ocorrer, porque nós caminhamos para a perfeição. E se eu estou aqui para progredir, para me melhorar, eu não posso entrar nos mundos ditosos cheio dessas imperfeições, de mágoas, de rancores, de ódio, porque o caminho de Jesus é perfeito, é cheio de virtudes. Então os defeitos que eu tenho que sanar aqui. Se você sentiu que a sua família é enigma, ou que certos laços parecem muito desafiadores, a doutrina espírita tem uma explicação para essa situação através da compreensão da reencarnação. Então, aqui essa história que nós vamos contar de Caio e Manuela é uma história de ficção doutrinária para ilustrar uma situação de um lar. Então, é justamente assim para trazer para vocês de uma forma bem prática e bem reflexiva, para vocês compreenderem o processo, né, dos desajustes do passado, de que forma que a gente repara, por que da importância da reparação, por que alguns falham, outros conseguem. Então, vamos lá. Então, a história começa assim. Caio e Manuela foram marido e mulher no final do século XIX. Um século bem bonito, bem gostoso. Eu sou apaixonada por esse século. Ele, herdeiro de uma fortuna. Ela, jovem, insegura, manipulada pelos próprios pais. Então aí já começa. Eles traçaram um plano. Matar Caio em um acidente para herdarem a sua herança. Então, os pais eram cheios de interesse e más intenções. Ela nem tanto, mas ela era manipulada pelos pais. Então, eles se casaram e o plano começou a ser planejado. Manuela, amando dos pais, executou o plano. O crime parecia perfeito. Um crime que ninguém saberia. Aqui eu não vou entrar nos detalhes do crime, porque eu não gosto de trazer à tona essas situações, porque aflora dentro de nós esse lado que a gente ainda precisa domar muito. Mas imagino da forma que vocês quiserem. Mas o que é interessante nós prestar atenção aqui nessa passagem? Então, o crime parecia ser perfeito. Porém, algo não foi tão perfeito. O sentimento de culpa. Então, a culpa destruiu Manuela. Não foi tão perfeito assim, então. Anos depois, ela tirou a própria vida, porque ela não conseguiu lidar com aquela situação. E acabou saindo da existência de uma forma não recomendada e que prejudicou ainda mais a caminhada dela. Por quê? Ela já carregava a culpa do crime, que nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. E ainda se comprometeu mais ainda quando ela foi lá e cometeu outro crime, que é violar a sua própria vida. Abreviou a sua existência. Então, os pais ficaram mergulhados em arrependimento. Então, para você ver que toda a família acabou sendo desolada. Os pais ficaram com remorso, com mágoa, porque foram eles que incentivaram e contribuíram para a morte dela. Aí o que acontece? Caio, então, vagou lá no mundo espiritual, dilacerado pela traição. Então, Caio, quando se depara do outro lado da vida, também é corroído pela mágoa, pela traição, por tudo que aconteceu. Por quê? Porque para ele, Manuela amava, ele tinha um plano para seguir com ela.
e ela foi e planejou outra situação para eles. Então, Caio também, devido à sua mágoa, à sua tristeza, né, o seu ódio, ele sofreu muito no plano espiritual. Foram décadas de sofrimento. Isso são situações que acontecem de verdade. Quando a gente se arrepende de algo, quando a gente tem uma situação dessa, a gente demora muito tempo para entender o que acontece. E nós podemos pegar pelo exemplo da nossa vida, da nossa existência. Quantas situações tão pequenas que a gente leva meses, anos para perdoar, para entender, para não pensar mais. E são situações, às vezes, muito pequenas. Imagina um assassinato. Então, são situações que realmente fazem com que a gente sofra e muito do outro lado da vida. Então, isso é décadas mesmo de sofrimento. Mas, em um plano maior, seus caminhos se cruzaram num novo mundo espiritual. Depois de muito tempo no plano espiritual, eles dois se reencontram com a permissão divina. Por quê? Porque ela já estava mergulhada no arrependimento. Então, da forma que ela estava, ela implorou para reencontrar Caio no plano espiritual e pedir perdão pelo que tinha acontecido. E ele, como já se encontrava também em grande sofrimento, em um certo momento eles se cruzaram. Suplicaram por reparação. Quando nós estamos no plano espiritual, no outro lado da vida, nós temos a compreensão muito mais clara das situações que nos são apresentadas aqui na vida. Aqui, nós muitas vezes não encontramos as respostas que nós queremos para entender algumas situações. Mas quando nós estamos do outro lado, elas são mais claras, porque nós compreendemos as outras existências nossas, as outras caminhadas. E daí nós vamos entender por que eu fui tão liviana, por que eu tropecei, por que eu falhei, por que eu não consegui. E como Deus é misericordioso conosco, Ele vai dar o quê? Uma segunda chance, uma nova oportunidade. E é onde vem a reencarnação. Você terá uma nova existência para fazer aquilo que você acha que não deu conta de fazer. Então, a gente retorna na vida física com novos projetos para a existência que vem. Então, vamos lá. Então, eles suplicaram por reparação, não por justiça humana, porque a justiça divina é perfeita. Ela nunca vai nos judiar. A oferta da reparação de Deus é sempre no amor. Se eu machuquei, se eu feri, agora eu tenho que ir lá curar. Se eu tirei a vida, agora eu tenho que dar a vida. Se eu maltratei alguém, agora eu tenho que tratar bem. Então sempre vai ser oposto. Não vai ser porque alguém me matou, eu vou ter que ir lá e matar ele para sanar a dívida. Não. Desta maneira, nós nunca terminamos com a maldade. Porque a maldade, ela só vai terminar o dia que o bem prevalecer. Enquanto a gente viver no olho por olho, no dente por dente, lá como no Antigo Testamento, nós não vamos conseguir evoluir e nem nos melhorarmos. Só vamos conseguir quando nós compreendermos aquilo que Jesus falou. Quando bater numa face, dê a outra. O que significa? Eu não preciso guardar mágoa do que aconteceu aqui. Eu preciso reviver o que vai acontecer daqui para frente. Então, a reconciliação verdadeira de Jesus e de Deus é para nós progredirmos e melhorarmos. Então, não existe aqui justiça humana, existe justiça divina e nós vamos compreender.
Então, depois deles se encontrarem no plano espiritual, né, programar uma nova existência, Caio e Manuela reencarnam como irmãos. Lembram lá o que eles eram? Marido e mulher. Então, por que eles não voltaram como marido e mulher? Porque eles falharam e eles precisam vir nessa existência e não falhar na mesma situação. Talvez, como marido e mulher, a chance deles falharem seria maior. Então, eles vêm com irmãos, porque o amor de irmãos é diferente do amor de marido e mulher, né? É irmão de pai, amor de pai e mãe. Então, são amores diferentes. Então, os pais dela, agora transformados, arrependidos, reconheceram a falha, eles voltaram como pais de ambos. Para você ver, quem voltou? Os pais dela. Por que os pais dela e não dele? Porque quem está comprometido com a situação que levou os dois para o outro lado da vida? Os pais dela. Então, são os pais dela que precisam se ajustar nessa situação. Então, eles aceitam os dois como filhos. O núcleo do crime seria agora o berço da restauração. Então, ali, olha, as duas almas perfeitinhas reencarnadas. Eles não se lembram do passado. E isso é parte do remédio. Eu não lembrar de outra existência, da maldade que eu fiz, é parte do remédio. Porque se eu lembrasse, nós já vamos trabalhar. Mas os atritos, os conflitos sutis, as mágoas sem explicação, se apresentam na vida normal. Eles vão ter atritos entre eles. Um vai desconfiar do outro, por quê? Lembra que um foi traído? Então, aquele que foi traído, ele sempre vai desconfiar da irmã. Vai ser normal. É uma dívida que vai carregar devido ao deslize do passado. Então, as situações pequenas que se apresentam na nossa vida com os nossos familiares, as respostas estão lá, numa outra situação que a gente vivenciou. Então, o que acontece? O reencontro está em curso. A reencarnação está acontecendo. Agora eles têm uma missão: não falhar na mesma situação. Então, eles não podem falhar no quê? Na traição e nem no crime. São duas situações que eles têm que vencer nessa existência. E se eles vencerem juntos, não será apenas uma vitória familiar, será o renascimento de 4 almas. Por quê? Porque os 4 estão comprometidos. Então, se os 2 irmãos não falhar nessa existência, os 4 quitaram a dívida, porque os pais já receberam a dívida. Porque os pais receberam como filho, que é uma tarefa árdua e difícil, desafiadora. Você receber como filho, colocar no mundo, educar, ensinar o caminho. Então, já é uma missão. E os 2 irmãos têm a missão deles. A justiça de Deus não é vingativa, como eu falei antes. Ninguém se vinga. Se vingasse, seria apresentado de outra maneira a reencarnação. Ela é pedagógica, restauradora e infinitamente sábia. A palavra sábia vai vir agora. Por que Deus apaga certas memórias? Então, Deus é sábio. Apagou as nossas memórias, nossas lembranças. E se você lembrasse, seria melhor? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para algumas pessoas que procuram muita resposta por uma situação da vida que está passando. Mas se eu lembrasse, seria melhor. Será mesmo? Vamos fazer a reflexão só nessa história que nós estamos
estudando aqui, para ver se seria realmente fácil nós lembrar. Vamos compreender agora a importância do esquecimento do passado baseado na história de Caio e Manuela. Você gostaria de lembrar de todas as suas vidas? É uma reflexão íntima de cada um. A doutrina espírita nos ensina que nem sempre a verdade liberta. Às vezes ela atrapalha a cura. Então, nem sempre eu ter acesso a tudo que eu fui vai ser bom para mim. Manuela matou Caio na história, por influência dos próprios pais. Hoje, reencarnaram como irmãos, mas não se lembram disso. E é justamente esse esquecimento que lhe dá uma nova chance. Hoje, eles não se lembram de nada e estão numa nova oportunidade. Hoje você vai entender por que o Espiritismo não recomenda a regressão de memória. E o que está por trás do véu que encobre o nosso passado espiritual. Por que eu trouxe aqui regressão de memórias? Porque hoje a doutrina espírita, ela tem a compreensão das nossas inúmeras existências. Nós estudamos, nós compreendemos e muitas vezes nós temos permissão de saber alguma coisa sobre as nossas vidas, quando nós já estamos preparados para elas. Mas tem muitas pessoas que procuram o meio da ciência, que também conseguem acessar quando fazemos as regressões. Aí existe a regressão, né, daqueles que compreendem as outras existências, vai trabalhar até outras vidas. Aqueles que não compreendem vão trabalhar até a concepção. Mas existe uma maneira de nós acessar esse esquecimento. Mas será que ele é necessário? Imagina Caio crescendo com a lembrança de que sua irmã assassinou em outra vida. Imagina, se Caio lembrasse, Manuela, você me matou em outra vida. E Manuela, cercada pela culpa desde a infância? Olha só, ela veio justamente para reparar aquela situação. E já imaginou alguém o tempo inteiro condenando ela pelaquela situação? Culpando ela? Como que ela conseguiria lidar com essas acusações? A dor seria insuportável e o plano da reencarnação seria perdido. Por quê? Provavelmente ela não suportaria todas as acusações, a falta de amor, a falta de confiança, a falta de compreensão e quem sabe ela sairia dessa existência novamente pela porta do suicídio, que iria novamente comprometer a existência dela. E daí? Adiantaria de quê ela ter programado essa reencarnação? Por que tanta gente busca a regressão? Eu dei o exemplo da história deles, que deixou bem claro para nós que não é nada importante procurar entender as nossas outras vidas. Mas tem muitas pessoas que vão entender que sim, que é importante baseado nisso aqui. Porque dói não entender certos laços. Eu já ouvi muitos relatos, mas dói não ter o amor do meu filho. Eu amo ele tanto, mas ele não corresponde, ele não me ama. Você já imaginou o que está escondido por trás dessa reencarnação? Para existir tanto ódio? Provavelmente são almas muito endividadas que estão ali para se repararem. Vai ser nessa existência? Às vezes foi só um começo. Vai precisar de muitas e muitas existências para ambos sentir o amor e o afeto que tanto precisam. Mas começou. Então, o fato de nós querermos entender as situações, né, procurar respostas baseado a isso,
não vai trazer tanto consolo. Outros, porque às vezes a regressão parece dar resultado. Em alguns pequenos casos, dá resultado mesmo, quando é feito com muita segurança e com um objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser realmente necessário, porque senão ele vai atrapalhar. Aqui eu posso trazer para vocês, baseado num livro que eu li, aonde uma pessoa foi procurar a questão da regressão para compreender uma situação com o pai. Adivinha o que ela descobre na regressão? Que aos 4 anos de idade ela foi violentada por esse pai. Agora eu te pergunto, ela estava já com trauma de não compreender, né, a situação dos dois. Descobriu uma situação pior ainda. Se ela não souber entender, ajudou ou prejudicou ela a saber? Provavelmente prejudicou. E se eu tenho a nova informação e eu não tiver ninguém que possa me ajudar a trabalhar aquela informação, aquela situação, fazer com que eu compreenda aquela situação, também não me adiantou de nada eu saber aquilo que já estava escondido. Porque se Deus deu o esquecimento, é porque ele não é necessário. E aqui, eu nem gosto muito de entrar na abordagem da psicologia, mas a psicologia sempre fala que se a memória esconde, é porque é proteção. Não é tão importante e não vai trazer benefícios para você. Então vamos lá. Nem todo o êxito terapêutico vem de uma verdade espiritual. Muitas vezes é só sugestão. Mesmo que nós procuramos todos os meios para entender as nossas vidas passadas, nem todas elas são tão seguras, porque quem sabe verdadeiramente da nossa caminhada em outra existência é somente Deus, o nosso Criador. Então, se nós tivermos acesso, nós nem temos tanta segurança assim de que tudo aquilo é verdadeiro. Então, mais uma resposta para não procurar. A real libertação. O passado importa, mas não a ponto de aprisionar nele. Lógico que o passado ele é importante para nós, mas como aprendizado. Aquela pessoa que vive do passado, ela consegue ver o futuro? Não, pode ver. Ela vai se deprimir, porque quem vive do passado vive deprimido. Porque ele não consegue ver nada de bom, ele sempre volta na situação que machucou. Então, o passado, ele só serve para nos ajudar no sentido, eu passei pelaquilo, mas foi um aprendizado, para mim não errar mais, para mim não voltar e fazer aquilo, para mim entender que aquilo não é bom para ninguém. São essas lições que nós devemos tirar de situações do passado. Deus apaga o que for necessário para que você evolua mais livre e não mais preso. Então vamos pegar a história que nós acabamos de falar, né? Deus apagou para quê? Para que eles caminhassem livres, né? Da perseguição, do ódio, do rancor, da cobrança. Livres, eles tinham que caminhar sem esses pesos. Perdoar, amar e refazer os caminhos, mesmo sem saber os motivos. Isso é o que transforma de verdade. Essa é a verdadeira libertação. Eu sei, e todos nós sabemos, que o caminho da libertação é um só. Eu tenho que seguir fazendo bem, perdoando, sendo tolerante, sendo compreensivo, tendo compaixão. Esses são os caminhos. Porque nada adianta eu viver trapaceando os outros, eu viver querendo mal para os outros, porque em primeiro lugar eu estou fazendo para mim mesmo. Porque a vida vai dar um jeito
de trazer situações para nós, das quais nós desejamos para os outros. Então, é aquela famosa história que a gente sempre escuta. Se eu plantar limão, não vai nascer laranja. Então, todos os dias eu faço escolhas na minha vida. E eu escolher entre o bem e o mal são escolhas que nós fazemos, e consciente. E nós sempre temos que pensar, se eu estou seguindo esse caminho, é esse caminho que vai voltar para mim. Não tem outra maneira. Porque a regressão pode ser perigosa? Porque você acaba revivendo dores que ainda não sabe curar. Exatamente isso. No caso do casal ali, eles saberiam curar a dor da traição? Provavelmente que não. Então, a gente precisa se libertar disso. Por isso, o Espiritismo não recomenda a regressão como caminho de autoconhecimento, de maneira alguma. Não importa a dificuldade que você esteja passando com o seu familiar, com o seu colega de trabalho ou na sociedade. O caminho é um só. Se essa situação me está sendo apresentada, é porque eu tenho dívida com essa situação. E eu já errei lá atrás, porque se eu não tivesse errado, essa pessoa não tinha cruzado o caminho comigo. Então eu estou aqui para me ajustar com o meu inimigo do passado, sem saber que ele é meu inimigo, por conta do esquecimento do passado, por conta do amor da criação do Pai. Então, nós nascemos endividados em muitas situações, principalmente no nosso meio familiar, porque é a forma mais rápida de nós repararmos situações é entre aqueles que nós amamos, os mais próximos. Então, se eu estou com o meu inimigo hoje, é para mim me libertar disso. É para nós praticarmos o amor, o perdão, sem saber que essas situações estão sendo trabalhadas. Então, o esquecimento do passado é a moldura que Deus coloca ao redor para o seu recomeço. Uma moldura. Uma moldura é aquilo de ferro, aquilo que não é para passar nada, justamente. Ele te esconde o passado para que você brilhe no presente. Olha que lindo se eles terminarem essa existência e cumpriram a missão. Na próxima, provavelmente, eles vão vivenciar aquilo que eles começaram lá atrás. Mas daí, livres das mágoas, do ressentimento, e provavelmente eles vão cumprir aquilo que eles tanto desejavam, que era ser marido e mulher, porque os dois se amavam. Eles só tiveram a infelicidade de pessoas mal intencionadas cruzar a vida e influenciar a certo ponto onde a pessoa cedeu. Por isso que nós temos que fazer reflexões em nossa caminhada. Sugestões sempre vão surgir. Mas nós temos que avaliar, isso é bom para mim? Isso vai me trazer benefícios ou prejuízos? E não vamos olhar só para essa vida, porque como espíritos imortais, se não der tempo de eu reparar nessa existência algumas situações, em outra vai ocorrer. Por isso que às vezes a gente hoje sofre alguma situação e a gente não acha resposta nessa vida de maneira alguma. Muito pelo contrário, às vezes a gente vê pessoas boas sofrendo situações que a gente diz, mas ela é tão boa porque ela sofre. Porque ela está reparando um erro do passado. Então, se nós não quisermos nos endividar para o presente, corrigimos hoje. Por isso, o Espiritismo não recomenda a regressão como caminho de cura. Não importa o que aconteceu lá atrás. Siga a sua programação hoje. E os ensinamentos é um só. Quando nós fracassarmos, vamos lembrar das passagens, das mensagens de Cristo. Siga.
Pega a sua cruz e vás e não peques mais. Não olhe para trás. Siga o caminho ali, ó. As pegadas. Gosto muito daquela passagem, as pegadas de Cristo. Então, é o caminho de Cristo. Ele realmente é o Consolador prometido, porque tudo que Ele prometeu é duradouro e é seguro. Então, para hoje, seriam essas as reflexões da noite. Eu espero que essa pequena história tenha feito sentido para as nossas histórias e a importância de nós não perdermos a oportunidade que estamos tendo hoje da nossa reencarnação. Seguir o nosso caminho, seguir o nosso propósito, naquilo que a gente veio para fazer. Por mais que nós não sabemos tudo que nós programamos, mas uma coisa é certa, eu vim aqui para me melhorar, para sair melhor do que cheguei. Então nós não podemos sair daqui piores do que chegamos. A nossa caminhada é uma só, é seguir para a evolução. Então, obrigada, eu devolvo